Somos Larissa Almeida, João Paulo, Karina Zapata, empreendedores sociais, consultores da área de turismo criativo e cofundadores da Recria, a Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo. Estamos aqui hoje, a convite da Anshan, para falar sobre turismo criativo, inovação social e impacto territorial. Turismo criativo. Turismo criativo é um tipo de turismo que é motivado pelo desejo do viajante de aprender algo peculiar sobre o local. Ele busca desenvolver suas habilidades criativas, ampliar a sua visão de mundo. E é um turismo que ele é muito relacional, porque ele precisa ser anfitriado por alguém do território. O aprendizado, esse encontro, né, ele se dá, né, nessa relação do anfitrião com o visitante. O anfitrião ele vai ensinar, vai mostrar ao visitante tudo o que ele sabe sobre o território. No conceito original, nas práticas regulares de turismo criativo, no conceito tradicional de turismo criativo, o desenvolvimento territorial não está contemplado, não é uma prática obrigatória. Mas para nós, da Recria, desenvolvimento territorial é uma condição para se fazer o turismo criativo. Então, a gente acredita em um turismo criativo que é relacional, que apresenta os ativos culturais criativos do território e que gera o desenvolvimento territorial. O turismo criativo tem nas pessoas o seu principal ativo. A riqueza do território está nas pessoas. E são as pessoas que vão construir e elaborar esses produtos. Elas também são os principais atores, porque são elas que vão mediar esse encontro com o território. E o território em si, o espaço, ele é muito mais do que apenas um campo físico, um espaço geográfico. Ele é um campo de construção cultural. Então, essa construção cultural, esses ativos culturais que estão espalhados pelo território, são apresentados pelos anfitriões, que são as pessoas que vivem nesse território, aos viajantes, que são as pessoas que vêm querendo aprender um pouco sobre isso. Então, turismo criativo é sobre relações. Relações que fazem sentido, são relações que fazem com que o viajante reflita sobre os seus valores, sobre a sua forma de estar no mundo. É um turismo que trabalha ancorado na afetividade, porque é um turismo em que as pessoas visitam o teu espaço, o teu território. Muitas vezes, o anfitrião abre a sua casa, o seu ateliê, o seu espaço para receber as pessoas. Então, é um turismo muito baseado no afeto. Também é um turismo pautado pela criatividade, pelo aprendizado. Ele tanto é o motivador da viagem, como ele é a matéria-prima. E isso é muito interessante porque o turismo criativo, ele pode ser desenvolvido em qualquer território, por qualquer pessoa, porque a matéria-prima dele, que são as pessoas, e a criatividade, todo mundo tem. A criatividade está nas pessoas. Então, ele não precisa, ele não demanda grandes infraestruturas para ser desenvolvido, para ser elaborado. O turismo criativo, nesse processo, ele desenvolve, ele estimula o aprendizado e o desenvolvimento da empatia, né? De você entender, de você conseguir perceber como é que se dá, né, a relação do outro com o território, com o local dele. Então, isso é uma característica
muito relevante no turismo criativo, que é importante hoje em dia você desenvolver habilidades socioafetivas, socioculturais, né? Quando se fala tanto dessa questão da empatia. E aí a gente constrói no turismo criativo a experiência baseada na cocriação. A vivência, ela não é apenas responsabilidade do anfitrião. É uma vivência em que, do encontro, da relação, ela se estabelece. E, por isso, né, ela é tão potente na transformação do viajante e do anfitrião também. Todo mundo aprende, todo mundo ensina um pouco. E aí, o território, né, ele é o espaço onde essas trocas, essa cocriação acontece. O anfitrião, aqui a gente pode ver, ele abre a sua casa. Então, o turismo criativo, ele é um turismo que conecta as pessoas no seu mais íntimo, por aspectos de grande identificação, né? Você conhece profundamente um ao outro, tanto o anfitrião quanto o viajante. E aí a gente pode ver aqui nessa experiência, por exemplo, né, o Recife é Sempre Carnaval é uma experiência que acontece na Bomba do Emetério, que é um bairro da periferia do Recife, que agrega o grande número dos brincantes do carnaval. E aí, na Bomba do Emetério, você pode vivenciar, pela experiência Recife é Sempre Carnaval, o Carnaval do Recife em qualquer época do ano. E aí a gente vê, você pode fazer os adereços, né? Você encontra, você conhece as pessoas do território, você ouve as histórias, você faz oficina de percussão, né? Você se mistura, de fato, com as pessoas que estão no território, com os anfitriões, que são pessoas que vivem a cultura. Os anfitriões do turismo criativo não são pessoas que aprenderam, que souberam, que ouviram falar e estão te repassando aquele conhecimento, mas são pessoas que vivem isso, que estão imbuídos, né? Faz parte deles essa cultura que eles estão apresentando. E aí você vai elaborando e construindo os seus adereços, aprendendo a batucar, né, a percussão. E o ápice dessa experiência é você sair em cortejo pelas ruas da comunidade, como acontece no carnaval tradicional, né, misturado com os brincantes, com as pessoas que fazem o carnaval. Então, isso é uma experiência de grande autenticidade, de grande originalidade. E cada experiência, ela é única. Por isso que, assim, é tão diferente fazer o turismo criativo. Cada experiência vai ser uma experiência única, porque as pessoas envolvidas vão ser pessoas diferentes, trazendo seu repertório, trazendo as suas vivências, trazendo as suas impressões. Então, aqui a gente pode ver, né? A experiência tem boi, tem maracatu, tem dança afro, tudo isso misturado e você imerso, mergulhado na cultura do local. O turismo criativo conecta as pessoas pelo coração. E por isso a união é tão importante. E é da união que nasce a importância de estar em rede. E nós percebemos que, assim como a Bomba do Emetério, existiam outras iniciativas espalhadas pelo Brasil, também gerando seus desenvolvimentos, gerando revoluções locais, mas que estavam dispersas e que nós precisávamos causar um movimento de união entre essas iniciativas para gerar uma transformação mais efetiva. E foi aí que, em Recife, a Bomba do Emetério encontra uma outra comunidade que também desenvolve iniciativas de turismo criativo, que é a Ilha de Deus, uma comunidade pesqueira que também começa, através do turismo, a gerar desenvolvimento para suas pessoas, para o território. E aí é que surge, em setembro de 2017, a Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo. A união dessas duas comunidades e de outras inteligências da cidade fez com que a cidade passasse a entender que o turismo criativo era uma nova forma de fazer turismo, era uma revolução e uma estratégia, uma tecnologia social para gerar desenvolvimento para esses territórios que por muito tempo foram marginalizados, né? Então o turismo criativo era um turismo de inclusão, né? E a Recria nasce com esse propósito de união de forças
de sonhos, de expectativas, dessas comunidades guerreiras, mas com um potencial enorme para o desenvolvimento da atividade turística, né? E aí, o surgimento da Recria nos mostrou que a atuação em rede é a melhor forma que a gente tem de extrair o que há de melhor nesses territórios e nas pessoas. E aí, falar um pouquinho para vocês da experiência da Ilha de Deus, que é uma experiência que surge numa comunidade pesqueira através da movimentação dos seus moradores, dos pescadores, das marisqueiras, né, que passaram por muito tempo sofrendo com as dificuldades e encontraram no turismo uma alternativa para transformar a realidade sua e da sua família. A Ilha de Deus é um território que depende exclusivamente da pesca, mas que encontrou no turismo a possibilidade de alcançar outros patamares. E lá na Ilha de Deus, o visitante, através do turismo criativo, ele pode pescar o sururu, pescar o camarão, pescar o marisco, ele pode conhecer os moradores locais e as suas histórias, né, os seus versos, os seus cantos, toda a beleza que há na história dessas pessoas. Ele pode aprender a catar esse sururu, né, junto com os moradores, conhecer o cotidiano da comunidade, cotidiano simples, mas rico e encantador, e pode também botar a mão na massa e pode aprender a cozinhar junto com os moradores locais, junto com as marisqueiras, né? E aí eu queria destacar nessa fala a jovem Geisiane Ataíde, mais conhecida na comunidade e agora na cidade inteira como Chefe Negralinda. Geisiane era uma pescadora que não tinha muitas alternativas de vida e resolveu, a partir da Recria, a partir do impulso que a Recria lhe proporcionou, empreender, né? Empreender na gastronomia e, com isso, impulsionar outras jovens da comunidade também a empreender junto com ela. E Geisiane hoje, a Chefe Negralinda, tem um bistrô comunitário, que é o Bistrô Negralinda, que emprega mais de 10 jovens na comunidade, gera desenvolvimento e tem a sua comedoria associada à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Então, reconhecida como um equipamento de relevância e de importância para a gastronomia pernambucana. E Geisiane, a Chefe Negralinda, hoje é uma figura de destaque no turismo criativo, na Recria e na cidade do Recife. E além da Ilha de Deus e da Bomba Demetério, a Recria possui outras experiências incríveis, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho delas. A gente tem passeios de bike tour com a Laúça, onde você conhece a cidade sob um outro ponto de vista, numa outra perspectiva, uma nova forma de enxergar a cidade, né? Com roteiros co-criados, roteiros que exploram eixos alternativos da cidade, que exploram aspectos peculiares. Você tem também uma experiência com o VJ Mozão, né, uma experiência de projeção urbana, com música itinerante, que utiliza o equipamento móvel que ele chama de Eletrobike, uma experiência incrível. Você tem também o rolezinho Alagoinha, que fica lá em Belo Horizonte, no bairro de Alagoinha, um bairro que deu origem à formação de Belo Horizonte, né? Um bairro boêmio, onde você conhece essa outra perspectiva da cidade, né? Lá em Belo Horizonte, é um dos nossos associados. Você tem o Recicultura, que oferece roteiros afetivos pelo Recife, cantinhos da cidade que os roteiros tradicionais das agências de turismo não apresentam para o turista. E no Recicultura, através dessa condutora, a Duda Carvalho, você vai conhecer lugares encantadores e super mimosos que o Recife pode apresentar para você, né? A gente também tem lá em Triunfo, no sertão pernambucano, roteiro de muito afeto, com muita poesia, com muita identidade, oferecido pela Elisa Almeida, que é uma poetisa, cantora, compositora e que apresenta Triunfo de uma forma totalmente encantadora e inusitada para o seu visitante. Além disso, nós também temos experiências cervejeiras. Afinal de contas, Recife é o berço da cerveja no Brasil. É onde foi instalada a primeira cervejaria das Américas. E através do Recife Beer Tour, você pode conhecer essa história, conhecer as cervejarias artesanais, aprender a fazer uma harmonização. Inclusive, experiências como essa já são oferecidas no formato online, né? É algo importante se dizer que as experiências da Recria estão no mundo digital, né? Então são experiências que inovaram e estão se aproximando de pessoas que estão no mundo inteiro através das plataformas digitais, né?
A gente também tem roteiros em outras periferias da cidade, como Brasília Teimosa, que tem uma história de resistência, de lutas e, como o próprio nome diz, de teimosia pela luta do seu território. E lá em Brasília Teimosa você vai poder participar de uma atividade que é típica do local, que é o banho de choque. Algo que é feito pelas crianças, quando você se aproxima do paredão com a maré cheia, e aquele impacto no paredão causa uma sensação de choque, né? Causa uma cachoeira instantânea e faz a alegria dos moradores, das crianças, e o turista tem a oportunidade de participar desse momento junto com esses moradores, e você pode fazer isso através do roteiro Teimosidade, que é um roteiro oferecido pelo coletivo Errantes. As experiências da Recria são incríveis, né? Mas não é só isso, elas também transformam contextos adversos, mudam realidade. Mas como é que isso acontece? E eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso acontece. Essa questão do legado na ponta, do impacto no território, é o que mais nos fascina, porque não é possível se falar em crescimento econômico sem enfrentamento à pobreza e à desigualdade social. A maior das inovações que existe é o desenvolvimento das pessoas, é o desenvolvimento do capital social. O resto vem por gravidade e por consequência. E esse ambiente de rede, esse ambiente de trabalhar as pessoas, de trabalhar suas potências, suas habilidades, suas capacidades de forma organizativa e enredada, é o que transforma realidades adversas de uma maneira sustentável, né? Então, todo o território ele é um espaço complexo, em todos os continentes. Ele é um espaço de disputa e é um espaço de heterogeneidade, de pensamentos e de atitudes. Isso é um desafio, mas é possível, sim, estabelecer consensos, buscar unidade na diferença e convergência na divergência, né? O território ele se constitui como um laboratório vivo de narrativas e de aprendizagens para você formular estratégias de desenvolvimento territorial, né? No território, o que nos fascina nesse ambiente é que simultaneamente convivem o conflito e a colaboração. E é desse processo dialógico que nasce as aprendizagens. O grande desafio é justamente buscar essa unidade, e que você consegue isso com estratégias, né? O turismo criativo, além da gente entender ele como um segmento turístico, também entendemos como um estado de espírito. Um estado de espírito que busca imprimir criatividade, encantamento, ousadia e atrevimento em todos os nossos processos, em todos os nossos produtos. Além de ser um segmento turístico, um estado de espírito o que mais nos alegra é uma tecnologia social. Por que uma tecnologia social? Porque oferece uma estratégia de mudança e ação organizada. Ajuda a organizar, a impulsionar a força socioprodutiva do território, com protagonismo local, com cooperação dos atores, com gestão de compromissos, cultura empreendedora, parcerias relevantes com o mercado, com a sociedade e com o poder público. Isso é a base do capital social. Sem capital social, não há desenvolvimento sustentável. Não há desenvolvimento econômico, nenhum crescimento pode se dar alijado dessas questões de base. O turismo criativo, ele permite trabalhar essa tríade do desenvolvimento, a tríade, o tripé do desenvolvimento, que é esse intangível do diálogo, da confiança e da cooperação. As experiências, a maneira como o território e as pessoas se revelam, só acontece se isso estiver, essa tríade extremamente afinada, né? Porque o desenvolvimento do território ele se dá a partir de uma ação conjunta. E a ação conjunta ela só existe se tiver cooperação. E eu só coopero se eu confiar e souber ter uma escuta ampliada para poder dialogar. O turismo criativo, ele costuma olhar não a carência, ele olha a potência, o olhar dele é para a abundância, não do que falta, mas do que temos, né? Então, essa foto aqui, você pode olhar para ela é na Bomba do Emetério, numa escadaria típica de qualquer periferia do Recife ou de qualquer cidade brasileira, e você pode olhar ela como uma carência. Uma criança com um ilu na cabeça, numa escadaria pobre, num bairro periférico, 2 instrumentos ali soltos. Isso é o olhar de quem reduz. O olhar da abundância é ver nisso uma potência. Aqui é uma cidade onde as crianças, desde cedo, já
tem no seu DNA a cultura de raiz, a cultura de tradição. Portanto, é um território que tem identidade e que tem riqueza profunda, né? Isso permite ao território que ele se expresse, que ele se revele, e não que ele tenha um processo autofágico, né? O turismo criativo ele permite que as pessoas usem a sua melhor versão, use seus talentos e suas habilidades para poderem brilhar, né? Para poderem gerar riqueza de forma justa no território. E isso deixa o território naturalmente mais apetitoso, mais gostoso, mais feliz, mais atrevido, né? Mais afoito. E gera essa... É muito bacana porque ele envolve o local, ele faz as pessoas do local participar de mãos dadas e dá essa vitrine, né? A gente envelopa isso e gera essa visibilidade externa, né? Criando essa sinergia favorável que ajuda os territórios a serem mais felizes e mais atraentes. O que a Recria conquistou nesses 3 anos de trajetória, né? Tivemos aí, em muito pouco tempo, vários FanTour e FanPress, que são visitas de profissionais do turismo, sejam eles jornalistas ou profissionais da cadeia, que foram conhecer nossas experiências para poder falar delas, né? Várias secretarias de turismo, jornalistas, influenciadores digitais. Estamos também ocupando instâncias de governança de turismo, como, por exemplo, o Conture, que é o Conselho de Turismo de Recife, que era ocupado mais por empresas, por grandes empresas, médias e grandes empresas. Hoje a Recria, aqui, formada pela sociedade civil, ocupa esse assento como uma inteligência atuante, pulsante e inteligente. Também participamos da construção técnica do primeiro Plano Turismo Criativo do Norte-Nordeste, né, que é uma política pública referência no país, que está dando as diretrizes para Recife atuar nas ações de turismo criativo. Participou também, a Recria ajudou também a articular a criação do Galo da Madrugada, né, junto com nossos artistas recreativos, Leopoldo Nóbrega, aderecistas da Bomba do Emetério. Construímos aí o Galo Artesão 2019, o Galo Circense 2020, com conceitos de sustentabilidade, de cocriação, de encantamento, né? E também participamos da criação do Boi Voador, da Árvore de Natal da Rede Globo 2019. Então, os aderecistas que estavam ali só trabalhando para o carnaval, começam a trabalhar também em cenografias gigantes da cidade. Também participamos da curadoria da inteligência do primeiro e segundo Seminário Internacional de Turismo Criativo, o primeiro em 2018, o segundo em 2020. Então, Recife não tem apenas hoje experiências, nós temos também inteligência. Nós hoje construímos inteligência e somos referências hoje mundial na questão do turismo criativo. Vários organismos internacionais têm nos procurado para conhecer. Recife também entrou na Creative Tourism Network, que é a rede internacional do turismo criativo. Foi a primeira cidade do Brasil a integrar essa plataforma internacional, junto com Ibiza, com Barcelona, com Medellín, com Quito, né? Também ingressamos vários empreendimentos gastronômicos da periferia. Isso é uma coisa inovadora e rara, né? Os restaurantes da periferia hoje que estão na Recria, estão na Abrazel. Então, eles estão se organizando e entendendo a importância de estar em rede e de estar ao máximo associado a outras governanças também. Ganhamos aí alguns prêmios, né? Aqui em Pernambuco ganhamos o Prêmio Pernambuco Turismo 2019, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado, na categoria Turismo Criativo. Ganhamos um prêmio internacional também da Rede Internacional Turismo Criativo, com sede em Barcelona, como a melhor estratégia do mundo de turismo criativo. A Recria também vem crescendo, se expandindo. Estamos hoje em Belo Horizonte, no sertão pernambucano, estamos aportando aí em Brasília também. A Recria, ela tem aí servido de referência, né, para vários organismos nacionais e internacionais, órgãos de pesquisa, órgãos de fomento, órgãos de cooperação, querendo entender esse ambiente de aprendizagem profunda, de cooperação e de inovação. E aqui algumas imagens aqui, né, do Plano Turismo Criativo, todo feito de caixa de papelão, foi construído de forma colaborativa com a sociedade. Aqui Negra Linda da Ilha, aí entrando no evento de lançamento do guia da Abrazel. Aqui os artistas da Bomba do Emetério aí, participando do processo produtivo de pilotagem, né, de prototipação do Galo Gigante. Esse foi de 2019, o Galo Artesão aí com o artista Leopoldo Nóbrega. Esse grande quebra-cabeça aí, esse intangível embalado, né, que gera valor ao mercado, é o Galo, né? Economia criativa é isso, é esse intangível envelopado. E aí temos aí esse galo, que eu duvido que algum país do mundo produza um galo, uma figura dessa tão icônica, tão alegre,
né? E aí aqui o seminário internacional, que nós fomos curadores, aqui a entrada de Recife, né? A gente saiu em várias matérias de jornais. E aqui o prêmio que a gente ganhou, né, da Rede Internacional, e aqui da Secretaria de Turismo. Queria encerrar esse talk inspirando vocês, tanto quanto a Recria nos inspira a redefinir contextos adversos, mudar paradigmas e realizar visões de empreendimentos sociais que sejam referências no Brasil e no mundo.